O lábio leporino e a fenda palatina são malformações congênitas que afetam o desenvolvimento do lábio superior e do palato, que é o céu da boca, causando uma abertura que pode ser parcial ou completa. Essas duas condições, elas podem provocar grandes prejuízos na hora da alimentação, na fala e até mesmo na audição dos pacientes acometidos pelas fendas palatinas e pelo lábio leporino. Além de todo o impacto emocional por causa do envolvimento estético que essas lesões provocam. Nesse vídeo eu vou esclarecer o que você pode fazer caso você tenha algum parente, algum filho, algum conhecido que tenha as fendas palatinas ou lábio leporino e como você pode ajudar essas pessoas na correção desse problema para ter uma melhor qualidade de vida. Ei pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e esse vídeo eu vim trazer até para ajudar muitas pessoas que têm filhos com problema de fenda palatina e lábio leporino. Se você conhece alguém que tem esse problema, já compartilha esse vídeo e fica até o final para você entender como esse problema que causa um impacto tão assustador no primeiro momento é um problema simples de ser resolvido e que pode ser solucionado de uma forma muito tranquila. As fendas palatinas e o lábio leporino atingem mais ou menos 1 em cada 700 bebês que nascem. Essas malformações, elas não têm nenhum impacto neurológico. É só mesmo malformação que ocorre durante o desenvolvimento fetal, quando as estruturas do lábio e as estruturas do palato, que é o céu da boca, não conseguem se unir adequadamente. As fendas palatinas, elas podem variar de uma pequena fenda até mesmo fendas completas. Eu já atendi um caso de fenda palatina de uma criança que infelizmente tinha uma fenda muito grande e ela não tinha o céu da boca. Foi muito difícil concluir o tratamento porque toda a água do motorzinho que a gente faz o procedimento para fazer a restauração ia para a cavidade nasal. Então, isso fazia com que a criança engasgasse várias vezes durante o procedimento. E o cuidado na hora de sugar toda aquela aguinha que sai do motorzinho era muito importante para não causar nenhuma aspiração também daquele líquido. Graças a Deus a gente conseguiu completar o procedimento e ela foi encaminhada para fazer a cirurgia de correção. Mas geralmente essas correções têm que ser feitas o mais rápido possível, quando a criança é bebezinha ainda, até mesmo para que a própria alimentação dessa criança não seja prejudicada. As causas do aparecimento do lábio leporino e da fenda palatina não estão completamente definidas, mas acredita-se que o uso de drogas durante a gestação, a má alimentação e até mesmo alguns fatores étnicos, como pessoas orientais têm mais tendência a ter fendas palatinas e lábio leporino do que pessoas afrodescendentes. O tratamento da fenda palatina e do lábio leporino é cirúrgico. Quanto mais rápido fizer a cirurgia para correção, melhor vai ser para a alimentação dessa criança, para o processo de articulação das palavras e até mesmo na audição, acometidas pelo problema. O tratamento para correção das fissuras labiopalatinas envolve uma série de fatores. Dependendo se for um bebezinho ainda, vai ser feita a cirurgia, mas talvez vão ser necessárias outras cirurgias com o passar dos anos, dependendo do desenvolvimento dessa criança. Quando já é uma criança maior, tem que ver todo o tratamento odontológico dessa criança. Provavelmente, talvez necessite de fazer um tratamento ortodôntico com aparelhos nos dentes, porque por causa da fenda, todos os dentes vão estar também mal posicionados. Existe também a necessidade de tratamento com fonoaudiólogo para ajudar na reabilitação de todo aquele processo de fala dessa criança também. Apoio psicológico para a família e até mesmo para os pacientes que já têm o problema e já são maiorzinhos é muito importante, porque essa condição afeta muito a estética. Isso pode ser alvo de críticas, pode ser alvo de aversão e pode fazer com que essa criança tenha problemas emocionais. O desenvolvimento social e a autoestima também vai ser prejudicada por causa do acometimento estético das fissuras labiopalatinas. Por isso é tão importante um apoio psicológico também nessa condição. Criança que tem problema de lábio leporino e fenda palatina
podem ter muita dificuldade na hora da alimentação. Por isso, para facilitar a amamentação dos recém-nascidos, existem dispositivos especiais com bicos de mamadeira adaptados que podem auxiliar nesse processo de amamentação do recém-nascido. Infecções de ouvido também podem ser frequentes por causa do líquido que passa da boca para a região do ouvido, para a região do nariz. A fala vai ser anasalada porque não existe o céu da boca. Então isso também pode prejudicar a fala e o processo de comunicação dessa criança. No Brasil, existe um sistema muito bem organizado para tratamento de lábio leporino e fenda palatina. A instituição de maior referência em tratamento de lábio leporino e fenda palatina é o Centrinho de Bauru. É o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais da USP. Este centro é um dos mais renomados do Brasil, é o mais antigo, que oferece um tratamento integrado e de alta qualidade. Nos meus quase 20 anos de experiência, eu já devo ter mandado uns 3 pacientes para o Centrinho de Bauru e os tratamentos são feitos totalmente de graça. Vou deixar na descrição todos os contatos, caso você tenha algum filho, algum parente, algum conhecido que tenha o problema de fenda palatina ou lábio leporino. Outro hospital também que faz essas cirurgias é o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Outro centro também de excelência, localizado em São Paulo, que oferece esses tratamentos especializados. Existe também a Associação Brasileira de Fissuras Lábio-Palatinas. Essa associação oferece informações para as famílias e os pacientes, além de encaminhamento para os centros especializados. Vou deixar também os contatos da associação aqui na descrição do vídeo. Existem também ONGs e entidades filantrópicas que podem também ajudar os pacientes e os familiares no direcionamento do tratamento das fissuras lábio-palatinas. Uma delas é a Operação Sorriso, que realiza cirurgias gratuitas e oferece suporte para os familiares e para as crianças de baixa renda. Se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários que eu vou ter maior prazer de responder. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque esse vídeo pode ajudar muitas pessoas que não têm informações e não sabem como resolver esse problema que acometem tantas crianças e que prejudica tanto o seu bem-estar. Fiquem com Deus, beijos, tchau!